Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Quem fala com você aqui é o pastor Fred Lopes, da Igreja de Cristo, no Parque Ateneu, na cidade de Goiânia. Seja muito bem-vindo a mais um Lâmpada Diária Leitura Bíblica. Uma satisfação e um prazer vos receber aqui. Mas, amados, tem gente que tem me perguntado a respeito do Lâmpada Diária. Vamos lá, vamos diferenciar rapidinho. Eu mando um Lâmpada Diária, que é o devocional, e mando um outro Lâmpada Diária, leitura bíblica. Sempre vai estar escrito lá, Lâmpada Diária Devocional, o nome, e esse aqui é a leitura bíblica, ok? É uma leitura simples, né? E a simples leitura da Bíblia e da Palavra de Deus. Amado, como é que você está? Firme e forte, preparado para a leitura de hoje? Hoje nós estamos no livro de Êxodo, vamos ler o capítulo 15, os capítulos 15, 16, 17 e 18 do livro de Êxodo, ok? Espero que Deus te abençoe e te conduza nessa leitura bíblica. Vamos orar ao Senhor, para que a gente não fique enrolando, não gaste tempo demais, que não fique grande demais. Vamos lá. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado. Obrigado pelo dia que se passou, pela noite que se passou. Obrigado por estarmos aqui, Pai. Vivos, cheios de vida e a natureza a glorificar o nome do Senhor, nosso Criador. Obrigado por todas as coisas. Obrigado pelo teu favor, pelo teu amor. E nos perdoa, Pai, pelas nossas falhas. Nos perdoa pelas nossas atitudes ruins. Que o Senhor possa, Pai, conduzir o nosso momento de leitura. Que o teu Espírito Santo possa nos dar sabedoria, discernimento, tornar a tua palavra viva em nós, em nosso coração. Trazendo modificação em nós. Trazendo mudança, Pai, no nosso jeito de ser e de falar. Para que possamos ser mais parecidos com o Senhor. Muito obrigado, Papai. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Vamos lá, então? Você já preparou sua Bíblia aí? Copinho de água ou cafezinho, né? Cafezinho é bom, hein? Prepara o cafezinho quentinho, copinho de água. Vamos lá, vamos ler 15, 16, 17, 18. Lembrando que a versão utilizada aqui é Almeida, revista e atualizada, a ARA. Ok? Vamos lá, então. Êxodo, capítulo 15, no verso 1. E vamos que vamos. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus do meu Pai. Por isso, eu o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhães os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolho. Com o resfolgar das tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os vagalhões alharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar o cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço. Emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre, porque os cavalos de Faraó
com seus carros e com seus cavalarianos, entraram no mar e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento à voz do Senhor, o teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Amém, meus amados? Aqui finalizamos a leitura do capítulo 15. E vamos ao capítulo adiante, capítulo 16 do livro de Êxodo, verso 1. E vamos que vamos. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a esse deserto para matares de fome toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao 6º dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão e a todos os filhos de Israel à tarde: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor. Porquanto ouviu as vossas murmurações, pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, estava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para o que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel e colheram, uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia.
Ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer do forno, cozei-o. O que quiseres cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, porém não acharam. Nosso povo é desobediente, né, gente? Perdão pela pausa, mas nossa, é dessa forma mesmo. Vamos lá. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá o pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná, era como semente do coentro, branco e de sabor como bolas de mel. Disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam um pão com que vos sustenteis no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim o Arão colocou diante do testemunho para o guardar. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Gomer é a 10ª parte do Efa. Amém, meus amados? Finalizamos aqui a leitura do capítulo 16 e vamos ao capítulo adiante. Capítulo 17 de Êxodo, no verso 1. E vamos que vamos. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque, e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés. Verso 10. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Amém, meus amados? Finalizamos agora a leitura do capítulo 17 e vamos ao capítulo diante e último de hoje, capítulo 18 de Êxodo, no verso 1. E vamos que vamos. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés
e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe enviara, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés, fui peregrino em terra estrangeira, e o outro Eliezer, pois disse, o Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou de espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se achava acampado, junto ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés, eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com a tua mulher e seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés ao seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E disse, bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo das mãos dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse, que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés ao seu sogro, é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e o outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como o seu povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras. Eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leve as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. Amém, meus amados? Finalizamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo toda a leitura de hoje, capítulos 15, 16, 17 e 18 do livro de Êxodo. Eu espero que Deus te abençoe, te conduza e te dê forças na leitura dessa palavra durante o nosso ano de 2023, ok? Se você ainda não nos segue no nosso canal, segue lá, dá o like, dá o joinha, ok? Não deixe de tocar o sininho para receber a sinalização das novas mensagens, novos vídeos que vierem. E que Deus te abençoe no nome de Jesus. Se Ele permitir, estaremos aqui amanhã para mais um dia de leitura bíblica. Tá bom? Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Tchau, tchau. E até a próxima.